Depois da galera pedir demais nos comentários para que eu trouxesse conteúdos sobre MetaTrader, hoje chegou o dia, meus amigos. Depois aí de 96 vídeos, tá? 96 robôs que eu produzi aqui no meu canal para Profit Chart, hoje é o dia em que eu trago para vocês a programação do primeiro robô de MetaTrader aqui no canal No Risk, No Game. Galera, o vídeo de hoje provavelmente vai ficar longo, porque assim, ó, programação de robôs para Profit tem as suas complicações sim, mas é muito mais simples do que para o MetaTrader. Aqui no MetaTrader, cara, enquanto no Profit a gente faz um robô aí com, sei lá, 20, 30 linhas, aqui no MetaTrader não baixa de 200 linhas, tá? Então, assim, eu quero ir no passo a passo com vocês, mostrando linha por linha, como é que é feita a programação, para que serve cada coisa, para que isso aqui seja uma aula e você possa realmente estudar aí na sua casa, tá bom? Então, o vídeo de hoje, galera, é um estudo para você que quer se aperfeiçoar, para você que quer aprender uma nova ferramenta. Se você está buscando por isso, está buscando por começar aí a programar no MetaTrader, seu lugar é aqui no meu canal. Beleza, galera? O robô de hoje vai ser um robô simples, mas vocês vão ver aí que vai dar em torno aí de umas 200 linhas de programação. Vai ser um robozinho de IFR, tá? Um robozinho bem simples de IFR. Vou mostrar para vocês aqui no passo a passo como é que vai funcionar a estratégia. E depois a gente vai abrir aqui o editor do MQL5, tá? E vai começar a programar aí no passo a passo. Beleza, galera? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já lembrei de deixar o like e se inscreve no canal se você achar válido aí. Se esse vídeo agregar algum valor para você, lembra também aí de se inscrever. Belezinha? Bora aqui para a tela e vamos começar a desvendar nosso robozinho de IFR para MetaTrader 5. Vamos lá. Pessoal, vamos no passo a passo aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é abrir o seu MetaTrader, tá? Depois, galera, você vai clicar aqui, ó, ferramentas e depois aqui, ó, em editor, linguagem de programação MetaCodes, ou clica em F4 no seu teclado, beleza? Com o editor de estratégias aberto, pessoal, esse aqui já inclusive é o próprio robô que eu vou trazer aqui para vocês, mas eu vou explicar ele aqui no passo a passo, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos dividir a tela aqui, ó, vamos deixar isso aqui do lado, vai clicar aqui em novo, ó, Expert, Advisor, Avançar, tá? Vai dar um nome aqui pro robô, vou colocar assim, ó, robô, underline, IFR, underline, YouTube. Vou dar esse nome aqui pro robô, avançar, não marca nada aqui, depois clica aqui em concluir, pronto. A gente já tem uma estruturinha básica que o próprio MetaTrader dá pra gente, mostrando aí as principais funções, né, que a gente precisa para começar a programar, tá bom? Então, primeiramente, vamos aqui à estratégia e depois a gente vai programar o bichão aí, beleza? Galera, o robô vai ser um robôzinho de IFR, tá? Vai ser um robô simples, mas vocês vão ver que a programação não é tão simples assim. Então vamos lá, vamos inserir aqui, pessoal, o indicador de IFR, tá? Acho que tá aqui em osciladores, Relative Strength Index, tá? Que é também conhecido como RSI, tá bom? Vamos inserir ele aqui, vamos deixar aqui o período de 14, tá? E ele já coloca aí pra gente na tela o indicador. Vou dar uma aumentada nessa linha aqui, ó, deixar ela bem grossinha para ficar mais fácil a visualização. Galera, vou fazer também mais uma coisinha aqui, ó. Vou trocar aqui para 5, tá? Ficar melhor aqui, ficar mais curtinho. Bom, o RSI, galera, vocês já devem saber aí, o pessoal que é do mercado já tá careca de saber como é que funciona. Mas basicamente ele mostra pra gente regiões de sobrecompra e de sobrevenda, tá? Então quando o RSI está acima da linha de 70, é porque o mercado está sobrecomprado e possivelmente vai entrar uma venda. Quando está abaixo de 30 aqui, né, o mercado está sobrevendido, possivelmente pode entrar uma compra, tá? Essa é a análise simples do IFR, tem outras maneiras de você analisar, tá bom? Como divergências, esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje, turma, da mesma forma que quando está acima de 70 ele está sobrecomprado, muitas vezes também é porque o mercado está forte. Se ele está acima de 70, cara, o mercado está empurrando preço, tá? E quando é na tendência, ele fica trabalhando acima de 70, 80, 90 e vai embora, tá? Então, no vídeo de hoje, eu preferi fazer ao contrário, tá bom? Quando ele está acima de 70, a gente vai comprar. Quando está abaixo de 30, a gente vai vender, pegando aquela pernada de baixo, fazendo um scalp ali na esticada do preço. Beleza? Então a estratégia é essa, bem simples mesmo, só para a gente começar a introduzir aqui a linguagem de programação do MetaTrader, tá bom? Então acima de 70 a gente vai comprar, abaixo de 30 a gente vai vender. Mas vocês vão ver, pessoal, que essa parte aqui da lógica, ela é desse tamanhozinho, tá? Ela é a parte menor aqui da programação. A parte maior é colocar aqui todos os complementos, tudo que aquilo que a gente precisa para poder chegar na parte da lógica. Enquanto no Profit Chart a gente praticamente vai direto para a lógica, aqui no MetaTrader não. A gente precisa fazer um tratamento aqui das variáveis, armazenar essas variáveis dentro de um buffer, etc. Vocês vão ver aqui tudo certinho, passo a passo, como é que funciona, tá bom? Então, como esse é o primeiro vídeo, tá? Eu não vou ficar passando isso aqui em todos os vídeos. Quando eu chegar aqui com o próximo vídeo para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida
né, sobre como funciona coisa X ou coisa Y, eu vou pedir para que você, né, para que a pessoa vote nesse vídeo, para que assista, né, porque senão acaba ficando muito maçante explicar sempre a mesma coisa em todos os vídeos, beleza? Então, galerinha, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho da estrutura do código, né? Falando em estrutura de código, pessoal, aqui primeiro a gente tem aqui as propriedades, que é quando você vai adicionar o robô no gráfico, ele vai mostrar para você naquela primeira tela essas descrições, tá? De copywriting, você pode colocar um link para o cara acessar, para saber mais sobre o robô. Você pode colocar aqui também a versão, tá bom? E você também pode colocar uma descrição aqui nas propriedades, beleza? Se você quisesse colocar uma descrição aqui nas propriedades, você faria o seguinte, ó, jogo da velha, property, você escreve aqui description, beleza? E aqui você vai colocar a descrição daquilo que você quer. Quando você abre aspas aqui, ele já coloca a aspa seguinte. Então, por exemplo, no Profit você às vezes abre um parênteses, pode acabar esquecendo de fechar um parênteses. Aqui não, você abre uma aspa, ele já fecha a própria aspas, tá? E você pode colocar aqui a descrição que você quiser, tá? Vou escrever aqui qualquer coisa só para vocês verem depois lá na tela do MetaTrader, tá bom? Na tela do robozinho quando você adicionar o gráfico. Então, vou escrever assim, ó, aqui está a descrição do robô. Aqui você vai escrever o que você quiser, tá bom? Essa primeira parte, pessoal, bem simplesinho, acho que não tem segredo. Toda vez que você quiser adicionar uma nova linha, você escreve property, description e escreve aqui o que você quer que fique escrito ali na tela, tá bom? Vamos compilar? Ó, compilei, beleza, nenhum erro. Então, você vai fazendo o código, já vai compilando, tá? Toda vez que você compila, a primeira vez, né, que você faz a compilação, o MetaTrader ele vai converter o nome do arquivo de MQ5, tá, para EX5, que é o arquivo executável do MetaTrader, onde você consegue realmente executar o robô. Quando você vem aqui, ó, em Consult Expert e clicar aqui em atualizar, ele já mostra pra gente aqui, ó, robô, até ficou escrito errado, né, FR YouTube, né, mas é IFR, depois eu vou arrumar isso aí, tá? Quando você arrasta ele no gráfico, ó, ele mostra aqui, ó, aqui está a descrição, tá vendo? Colocou o link que estava aqui, ó, do MetaCoder, você pode pôr um link seu, e aqui vai aparecer assim, ó, aqui está a descrição do robô, beleza? Aparece também a versão aqui, ó, 1.0, que é o que está escrito aqui, beleza? Então essa aqui é a aba comum do robô, onde você vai permitir o AlgoTrading para depois poder executar. Bom, seguindo aqui, galera, o que mais que tem aqui nessa tela que o MetaTrader já monta pra gente? Ele tem a função onInit. O que é a função onInit? A função onInit, galera, é onde o compilador vai entrar a primeira vez que o código for executado, tá? Então ele vai fazer toda a inicialização de variáveis aqui dentro, tá? Vai carregar tudo que é necessário. Se você colocar indicadores, ele já vai carregar o indicador no gráfico, tudo aqui dentro, tá bom? A função onDayInit serve para quê? Para você desinicializar do robô. Então, por exemplo, quer fazer uma remoção do indicador para descarregar esse indicador, etc. É aqui dentro dessa função aqui, onDayInit, tá? E a função onTick, pessoal, é a função mais importante, tá? Eu não vou nem chamar de função, vou chamar o laço mais importante que tem aqui dentro da nossa estrutura, tá bom? Aqui, toda vez que sair uma negociação, toda vez que houver um tick para cima, ou seja, para baixo, ele vai entrar nesse laço e vai ler tudo, beleza? Então, toda vez que sai uma negociação, o compilador entra aqui e faz a leitura de tudo que está aqui dentro, tá? Então, realmente é no tick a tick que é feita essa leitura, beleza? No Profit, a gente precisa declarar uma área de inputs, né? Toda vez que você quer colocar algo que seja variável no seu robô, como, por exemplo, os níveis de sobrecompra, sobrevenda, o período do IFR, etc. Você precisa do quê? De uma área de inputs. Aqui no MetaTrader não é diferente, beleza? Então, a gente vai criar aqui nossa área de inputs e a gente vai colocar as inputs necessárias aqui para que a gente possa rodar o robô, beleza? Se você digitar aí no seu teclado, ó, Ctrl, ponto, ele já coloca essa caixinha, ó, comentada, tá bom? Então, aí você pode escrever aqui dentro o que você quer. Vou escrever assim, ó, inputs, clicar o caps lock aqui, ó, inputs, só para ficar comentado, tá bom? É muito importante que você comente o seu código, para quê? Porque aqui, cara, o negócio é mais complexo, entendeu? Então, se você não comentar, depois você vai ficar perdido sem saber para que serve cada coisa, tá? Então, você tem que comentar e, muito importante, manter a indentação. O que é indentação? É você manter o seu código organizado, todo alinhadinho, bonitinho. Senão você vai se perder, cara. Se você escrever tudo de qualquer jeito, tudo amontoado, depois, quando você precisar fazer uma alteração nesse código, vai ser muito mais complicado. Então, tem que ter capricho na programação, beleza? Capricho é a primeira coisa que você precisa para poder programar, tá bom? Galera, existe uma coisa aqui no MetaTrader, tá? Que é o quê? Que é o número mágico do robô. O que é o número mágico, galera? O número mágico nada mais é do que a identificação do robô, como se fosse o CPF do robô, tá? Então, fazendo uma comparação com o Profit, por que eu tô comparando muito com o Profit? Porque meu canal é de Profit, tá? Tem 96 robôs já aqui no canal, só falando sobre programação de Profit. Então, eu preciso comparar isso porque vocês já estão habituados, tá? No Profit, quando você cria vários robôs, ele faz o quê? Ele cria carteiras separadas para que, se um robô tá rodando, não influencie no outro robô. Aqui no MetaTrader existe uma coisa chamada de número mágico. Número mágico é como se fosse o CPF do robô, é um número de identificação dele. Cada robô precisa ter um número desse. Então, o primeiro input que a gente vai colocar aqui
é o número mágico. Então, vamos escrever assim, ó, input, tá? Lembrando, pessoal, que aqui no MetaTrader, você escrever com letra maiúscula ou letra minúscula, muda, tá bom? Você pode ter a mesma variável, uma escrita com letra maiúscula e outra com letra minúscula, tá? Vai fazer diferença. Ele não vai buscar só pelo nome, não. Ele muda. Se você escrever com letras maiúsculas ou minúsculas, ele vai mudar. Então, determinadas funções, você tem que escrever do jeito que ela é. Por exemplo, input é tudo minúsculo, tá? Escrever input aqui, você vai colocar aqui int, que é uma variável do tipo inteiro, beleza? E aqui a gente pode escrever assim, ó, escrever tudo minúsculo, tá? Magic, underline, number, vai ser o número mágico, essa aqui é uma variável que eu estou criando, tá? Então eu coloquei uma input do tipo inteiro, número mágico. Número mágico, pessoal, que vai ser igual ao quê? Vou colocar aqui igual a 2. Posso pôr o número padrão que eu quiser, tá? Aí você coloca aqui ponto vírgula, e aqui, galera, na frente, ó, você põe um barra barra, escreve assim, ó, número mágico. Isso aqui vai servir para duas coisas, tá? Quando você põe o barra barra, ele comenta o código. Só que ele vai servir também para substituir isso aqui, ó. Como é uma área de inputs, quando eu adicionar o robô no gráfico, ele vai aparecer para mim a lista de parâmetros, certo? Input é um parâmetro. E para não aparecer aqui o magic number, tá? Eu posso pôr barra barra na frente e ele vai considerar o que está escrito aqui, ó, para colocar lá dentro da minha área de inputs. Então vamos arrastar o robô no gráfico só para a gente ver como é que fica, ó. Parâmetros, ó, número mágico, ele está escrito aqui exatamente igual. Eu escrevi aqui, ó, barra barra, número mágico. Número mágico de quanto? De 2, tá? Que é o número que eu coloquei aqui. Se eu apagar esse barra barra número mágico, ele vai me mostrar o quê? Magic number, tá bom? Então não fica intuitivo para a pessoa que vai parametrizar. Então para você trocar o nome da variável, aquilo que é mostrado, né, pro usuário, você escreve barra barra, tá? E coloca na frente da input, fechado? E aqui então a gente vai colocar toda a lista daquilo que a gente vai precisar para o nosso robozinho rodar, tá bom? Quais são os parâmetros que existem no IFR, né? Vamos colocar assim, ó, input, int. Um dos parâmetros que existem no IFR, galera, é o quê? É o período do IFR, tá? Então, posso declarar aqui já o período que o IFR vai estar utilizando. Vamos colocar um padrãozinho de 5, porque vai ficar melhor para a gente testar, deixar ele rodando aí depois, tá? Então, vamos lá, vou escrever assim, ó, IFR, underline, período, tá? Vamos colocar aqui, ó, 5, manter tudo alinhado sempre, tá? Então, às vezes você dá um tab numa linha, mas depois você pega e ajeita, beleza? E aqui vou escrever assim, ó, barra barra, período IFR. E aí, galera, você vai fazendo isso para todos os parâmetros que forem necessários, tá bom? A gente precisa também aqui de uma input inteira do tempo gráfico em que esse robô vai ser aplicado, tá? Então você escreve assim, ó, enum. Quando você escreve enum, galera, ele já puxa aqui pra gente, tá? Vamos procurar aqui, ó, enum timeframes, tá? Enum timeframes, IFR, criar uma variável chamada IFR, tempo gráfico, beleza? E vai ser, turma, period current. O que é period current? É o período corrente. Ou seja, se ele estiver aqui no 1 minuto, ele vai pegar o IFR do 1 minuto. Se ele estiver nos 5 minutos, vai pegar o IFR dos 5 minutos, tá bom? Então, para isso que serve, tá? Então, conforme a gente vai colocando aqui, ó, as nossas inputs, a gente pode ir arrumando aqui, ó, para que fique sempre bem alinhadinho, beleza? Vou dar mais um tab aqui, ó, e vou me ajeitando aqui o código, tá? Tô vendo que esse vídeo aqui vai ficar longo, né, cara? Tá? Mas eu vou passar mais detalhado aqui, depois eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá bom? Porque aqui é o comecinho, né, galera? Vou escrever assim, ó, tempo gráfico, beleza? E aí, turminha, para o negócio aqui não ficar muito maçante, o que eu vou fazer? Como eu já tenho o código pronto, vocês já entenderam aqui como é que funciona o esquema da declaração das inputs, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no código que eu tenho aqui, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês no passo a passo. Então, esse vídeo aqui vai ser meio misto. Uma parte eu vou escrevendo, outra parte eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para que o vídeo não fique longo demais, cara, senão vai ficar... Eu precisaria aqui de umas 3, 4 horas só para mostrar a programação desse robô aqui, tá? Então, para a gente dar uma acelerada, eu vou ir copiando e colando, tá? Aí eu dou uma ajeitadinha aqui e vou explicar para vocês o que é cada coisa, beleza? Bom, galerinha, o que mais que eu ia precisar aqui? Eu precisaria também, turma, do preço em que o IFR vai ser aplicado, tá? A gente quer aplicar o IFR no quê? No preço de fechamento. Então eu coloco minha input, coloco meu enumerador aqui do tipo de aplicação de preço. Por que enumerador? Toda vez que você põe um enumerador, o que ele faz? Ele abre a lista de opções daquilo que você pode escolher, tá bom? Então coloquei o enumerador, tá? De preço aplicado, coloquei a minha variável chamada de IFR preço e coloquei o que eu quero que fique padrão, tá? Esse aqui vai ser o preço aplicado, que é o preço de fechamento, tá bom? Coloquei aqui também a minha input do IFR, então o IFR superior aqui vai ser o 70, o IFR inferior vai ser o 30, tá bom? E aqui algumas configurações gerais, tá? Um número de lotes, vamos começar aqui com um lote, tá bom? Do tipo double, para que eu possa, de repente, usar isso aqui no Forex e poder estar utilizando lotes fracionados, né? Se eu coloco aqui inteiro, eu só ia permitir colocar um número inteiro. Se eu coloco double, ele permite que eu coloque números com casas após a vírgula, tá bom? Take profit de 60, vou trocar aqui, vou pôr 100 fontes.
tá? De take profit e de stop loss. Então eu tenho um TK, que é a minha variável, ó, take profit, e o SL, minha variável de stop loss, tá bom? Vamos compilar esse cara, vamos ver se tem algum erro. Tem um errozinho aqui. Aqui onde tá o enum time frames, né? Não preciso pôr int ali, né? É só colocar o enumerador, tá? E aí depois colocar a variável, beleza? Vamos dar uma organizadinha aqui. Vamos compilar. Botou ponto e vírgula. Pronto, código compilado. Show de bola. Então, é só seguir isso aqui, tá, galera? Toda vez que você quer colocar input, põe lá um input, o tipo da variável que você quer atribuir àquela input, tá bom? E coloca igual, ponto e vírgula, escreve na frente aqui o que você quer que apareça quando a pessoa adicionar o robô. Então vamos clicar aqui, ó, vamos adicionar o robô só para ver como é que ficou. Então ficou assim, ó, número mágico, período FR, o tempo, ó. Então toda vez que é enumerador de time frames, ó, o que ele aparece, tá vendo? Ele já puxa tudo que você pode escolher, tá? Enumerador do preço aplicado, applied price, ó. Você pode escolher a que você quer aplicar, tá? Close price, open price. Então qual é o tipo de cálculo do IFR? Você quer que ele calcule sobre o fechamento, sobre a abertura, tá bom? Os níveis do IFR, tá? Número de lotes, take profit e stop loss. Pronto, não tem mistério nenhum até aqui, tá bom? Aí, galera, vamos começar aqui a declarar, então, as variáveis. Então, clico aqui, Ctrl ponto, ó, para ele abrir isso aqui, tá? Vou escrever assim, ó, dá um caps lock aqui, variáveis globais indicadores, tá? Só para poder declarar aqui embaixo e ficar comentadinho. Eu preciso declarar aqui as variáveis que eu vou estar utilizando aqui para poder programar. Se fosse no Profit, o que eu ia fazer? Eu ia colocar lá var, ia colocar logo embaixo ali, sei lá, uma variável chamada XIFR e depois ia atribuir o valor do IFR, né, o indicador do IFR a essa variável. Aqui no MetaTrader é a mesma coisa. Coloco aqui int, só que tem que ser minúsculo, tá? Int, escrever assim, ó, IFR, underline, handle. Olha só, quando você vai escrevendo, ó, ele já vai puxando outras coisas que já estão no código, tá? Então vou colocar aqui, ó, IFR, ó, ele já vai me mostrando se eu quero estar utilizando isso aqui não. Mas não é isso que eu quero, tá? Então IFR, handle, tá? Que seria o manipulador do IFR. Tá bom? É a variável que vai receber um indicador de IFR. Depois a gente vai fazer a atribuição dentro do laço onInit aí, tá bom? E aí, galera, eu preciso também do meu IFR, preciso criar uma outra variável, tá? Inteira aqui, IFR underline buffer, tá bom? Ponto vírgula. Eu vou deixar essa primeira letra aqui maiúscula também, tá? Então eu preciso criar um buffer. O que vai ser o buffer, cara? O buffer eu vou explicar para vocês certinho mais pra frente. Mas basicamente, ele é o cara que vai armazenar os valores do IFR. Eu vou ter a variável, tá, que vai armazenar o indicador. E eu tenho o buffer, que é o que vai carregar os dados, os valores em específico. Tá bom? Vocês vão entender isso aqui logo, tá? Preciso também, galera, criar aqui, ó, uma área de variáveis, tá? Variáveis para as funções. Então, eu vou criar aqui. Só coloquei para deixar comentadinho. Se no futuro você for utilizar esse código para colocar mais lista, tá? Não precisa ficar comentando tudo se não quiser, mas já vou deixar aqui tudo bem organizado, tá? Então eu preciso criar uma variável aqui, pessoal, porque depois quando eu for fazer um envio de ordens, tá? Preciso criar aqui uma variável do tipo mql-tick, tá bom? Vou chamar ela de tick, beleza? Por quê? Porque quando eu for fazer o envio das ordens, eu preciso saber qual que é o tick, onde que eu quero fazer o envio da ordem, tá? No Profit, fazendo a comparação, eu colocaria lá, por exemplo, quero fazer um envio de ordem no fechamento. Aqui eu vou pegar o que? Baseado nesse mql-tick, eu criei uma variável chamada tick, e aí depois, cadê meu mouse aqui? E aí depois, eu vou colocar tick.bid, por exemplo, tick.esc, onde é que eu quero fazer o envio da ordem, tá bom? Se você colocar o mouse aqui, ó, clicar no cursor e apertar F1 aqui, ó, ele abre já a ajuda e vai mostrar pra gente tudo que faz parte aqui, ó, dessa função mql-tick, tá bom? Então, o mql-tick eu posso pegar o preço bid, preço ASCII, o last, que é o preço da última operação, volume para o preço último corrente, tá? Então, eu consigo capturar esses dados. Para isso, eu preciso colocar aqui, ó, mql-tick e declarar a variável que eu quero para estar utilizando a função, que eu vou chamei ela aqui de tick, beleza? Vamos compilar para ver se tem algum erro, tá? Vai fazendo, já vai compilando, porque se tiver algum errinho de sintaxe, você já vai corrigindo, tá? Senão depois fica bem mais difícil de você fazer a correção, tá? E aqui, pessoal, dentro da função onInit, o que eu falei para vocês? A função onInit é onde o nosso compilador vai entrar a primeira vez. Ele vai entrar aqui e vai fazer toda a inicialização do robô. Então, o que eu preciso que seja iniciado aqui? A primeira coisa que eu preciso iniciar, cara, é meu IFR handle, tá? Que é o manipulador, beleza? Vou colocar aqui, ó, igual, ou seja, ele vai receber o meu indicador de RSI, que é o IR. Ó, quando eu coloco I, eu já puxo que é de indicador, RSI, ele já puxa o próprio indicador RSI, tá? Então, posso dar um duplo clique aqui, ó, e aí ele já fala tudo que a gente tem que preencher aqui dentro para que ele faça a atribuição do valor do RSI a essa variável, tá? Depois eu só vou utilizar a variável aqui. Então, a primeira coisa que ele fala pra gente, ó, coloca aí para mim o símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é o código do ativo, tá? No caso, como você pode estar operando qualquer tipo de ativo, o que você vai escrever? Você vai escrever assim, ó, underline, entendeu? Symbol, tá bom?
Ou seja, ele vai pegar o símbolo atual do ativo. Se você estiver operando no índice, ele vai puxar o índice. Se estiver operando no dólar, vai puxar o dólar, tá bom? Símbolo, vírgula. O próximo, pessoal, deixa eu voltar aqui para ver se ele abre de novo lá. Ó. O próximo campo é o quê? O time frame, né? O no time frame. Qual que era a variável que eu tinha colocado? Não é período corrente, não. É aqui, ó. Era esse cara aqui, ó. IFR, tempo gráfico, tá? Essa variável aqui, ó, que tá recebendo o quê? O período corrente. Então, vou colocar aqui. Bom, quero no símbolo do, sei lá, do índice, que é o símbolo atual, que eu estiver utilizando, tá bom? O período que eu programei aqui, já na minha input, que eu já havia parametrizado, tá? O próximo aqui, ó, é o período da média. Quem que é a média que eu coloquei aqui, ó? É a média, o período do IFR, no caso, tá? Então, Ctrl C, vamos ir colocando aqui, ó, Ctrl V. E por último, galera, é o quê? É o preço aplicado. Qual que é o preço aplicado? Não era o, cadê? O price close? Quem que tá recebendo price close? É na minha input aqui, ó, IFR preço. Então, Ctrl C, beleza? Ctrl V, fecha parênteses, ponto vírgula. Show de bola, tá? Então, agora aqui, galera, a gente já conseguiu aqui capturar o valor do IFR, tá? Esse cara aqui tá recebendo todo o histórico de informações aqui do IFR, tá? Então, você pode deixar comentado aqui, ó, se quiser, tá? Atribuição de variáveis, tá? Só para ficar comentadinho, beleza? E aí, galera, a gente, aqui na função onInit ainda, o que que a gente faz? Vamos fazer a adição desse indicador aqui no gráfico. Então, quando eu carregar o robô aqui e der um OK, ele já vai puxar o indicador automaticamente, tá? Então, vamos colocar mais um comentáriozinho aqui, ó. Quando você clica Ctrl, ponto vírgula, ele coloca isso aqui já automático, tá? Mas assim, vou escrever o seguinte, ó. Carrega o indicador no gráfico. Cara, no passo a passo que eu tô passando para vocês aqui, cara, é impossível você não conseguir aprender a programar esse negócio, tá? É impossível, beleza? Tô resumindo assim, cara, e colocando, explicando aí no detalhe para vocês, tá bom? Então, cara, se você tá curtindo aí, deixa o like aí no vídeo, cara. Isso aqui vai ajudar demais a impulsionar meu vídeo aqui no YouTube, que foi o que eu falei no último vídeo pra galera. De nada adianta eu trazer um negócio muito maçante aqui, que o cara vai assistir um pouco, não vai entender nada e vai pular fora do vídeo, entendeu? Para eu começar a trazer conteúdo de MetaTrader, que é algo mais complexo, eu preciso o quê? Que tenha visualização. Senão, se eu começo a trazer muito conteúdo aqui maçante que a galera não assiste, o que acontece? As visualizações do canal vão para baixo, o canal não cresce. A intenção é o quê? Que o canal cresça, tá? Então, preciso aí que você deixe o like, que você interaja com o vídeo, comenta aí se está gostando, comenta aí se entendeu, tá bom? Para que meu vídeo seja impulsionado, levado para mais pessoas que também têm o mesmo interesse aí de aprender programação. Belezinha? Então, para aí um segundinho, deixa o like, faz um comentáriozinho aí, que vai me ajudar demais, tá bom? Galerinha, eu vou fazer uma pausa aqui que eu quero falar para vocês um pouco sobre o robozinho de gradiente linear aqui para o MetaTrader também, galera, tá? Já que a gente tá falando de MetaTrader, né? Vamos falar aqui do meu robô de MetaTrader, tá? Esse robozinho aqui, galera, você consegue testar ele, tá? Pelo link que tá aí na descrição. Você vai entrar lá no meu grupo do Telegram, vai ter um botão lá na aba geral. Acho que vou até começar a disponibilizar, turma, um link aí na descrição para testar direto, para não precisar entrar no grupo, tá bom? Mas se não tiver, é só entrar no grupo, clica na aba geral, toda vez que entra alguém aqui no grupo, ó, é enviada essa mensagem. Então clica lá, ó, teste de robôs, tá bom? Manda um oi lá pro meu bot, ou clica em Start. Se não aparecer as opções, vai ter um quadradinho embaixo, clica aqui no quadradinho, clica aqui em testar robôs, depois seleciona aqui, ó, o robô de gradiente linear, Profit ou Meta, você pode escolher, tanto faz, para o MetaTrader, tá bom? Ele vai te mandar aqui todas as instruções. Se não for assim no bot, vai ter um link aí, vai te mandar para uma página. Eu estou implementando um sisteminha de WhatsApp aqui e vai disparar direto pro seu WhatsApp o teste, tá bom? Então, só para falar um pouco aqui, turma, sobre o robô de gradiente, quero mostrar para vocês como é que tá o mês aqui, galera. Esse aqui são os dois robôs que eu utilizo para rodar o RED, tá? Então, um robô, ele só faz compra, outro robô só faz vendas, beleza? Neste robô aqui, turma, da compra, tô com resultado no mês aí de R$6.700. No robô aqui que só faz compras, estou com resultado aqui de menos R$1.100, tá? Então, um resultado entre os dois em torno aí de R$5.600 aproximadamente. Já os outros dois robôs aqui, turma, do Cash Bands, tá? Vou mostrar como é que tá o mês. O mês tá devagar, galera. Tá menos R$1.129, tá? Tô com um total aqui desde que eu comecei a rodar ele lá em dezembro de R$7.000, tá? Mas o mês realmente tá um pouco complicado para esse robô. E também aqui, pro regressão também tá com menos R$1.254. Então, pessoal, robôs é o seguinte, você vai pegar fases boas ou você vai pegar fases ruins. O que que acontece muito? A galera entra no grupo, de repente viu um vídeo meu lá onde eu mostrei um resultado top do robô, alguma coisa assim, entra lá, testa ou até faz a compra do robô, e aí, cara, começa a rodar e vai pegar períodos ruins, galera. Todo robô pega período ruim. Se você chegar no período ruim e você desanimar ou não ter capital para poder passar no período ruim, você vai simplesmente abandonar o robô e o investimento que você fez nele. Tá bom? Então é isso que as pessoas têm que entender. Um negócio, por exemplo, quando você abre um negócio, você não vai ter só meses bons. Você vai ter meses bons, vai ter meses ruins,
tá? Não existe negócio que performa bem todo mês. Então, o importante, galera, é o que? A gente fechar positivo no médio e longo prazo, tá? Obviamente que você fechar um mês negativo num robô é ruim pro seu psicológico, tá? Claro que é ruim. Você acha que eu fico feliz de ter de estar aqui rodando o robô e estar com resultado negativo? Hoje ele perdeu aqui, ó, 595. O regressão aqui vai começar a rodar agora, tá? Começou agora às 12 horas, beleza? Então, como é que vai ser o resultado? Não tenho nem ideia, mas eu faço a minha parte, que é o quê? É seguir ligando o robô. Como é que as pessoas reclamam muito de consistência, mas como é que o cara quer ser consistente? Se você pega uma estratégia, coloca para rodar, primeira semana deu loss, abandona. Não tem como. Você é dono de uma padaria, você abre uma padaria, a primeira semana foi ruim, você fecha? Não, tá? Por que no mercado tem que ser diferente? Porque no mercado é mais fácil, né? Ah, não quero o robô, então descarta. Ah, essa estratégia não presta, vai fazer outra coisa. E aí a galera fica fazendo o quê, ó? Pulando de galho em galho e não vai para lado nenhum, tá bom? Então, a primeira coisa é acreditar naquilo que você está fazendo. Se você não acreditar que o robô pode te entregar resultado, você não vai ter resultado, simplesmente porque você vai abandonar a primeira sequência de loss, tá bom? Ter persistência, ter resiliência, tá? Consistência para ligar todo dia. O que é ser consistente, galera? É fazer todo dia a mesma coisa, tá? Todo dia, rigorosamente, vou ligar o robô. Vai dar gain, vai dar loss, não sei. Quero ver o resultado lá na frente, tá bom? E disciplina para se manter nos períodos ruins, no período que você tá triste, no período que você tá para baixo, no período que o robô tá performando mal, tá bom? A disciplina é o que vai fazer você chegar no final com um bom resultado. Caso contrário, cara, se você não tiver disciplina e não tiver a consistência, esquece, tá bom? Eu falo assim, que é a disciplina que nos mantém consistente, tá? Por exemplo, você vai na academia, mas você tem dias, cara, que você, cara, tá desanimado, você não quer ir, não tá com vontade de ir lá fazer força, entendeu? Como é que você vai botar o shape desse jeito, se você vai um dia, 2 vezes por semana? Não tem como. Se você quer ter resultado, você precisa ter consistência. O que é? Ir na academia todo dia. E disciplina, pra no dia que você tá mal, no dia que você tá ruim, no dia que você tá com dor, você seguir indo. Não é assim que funciona? No mercado é a mesma coisa, tá bom? Então, só queria dar esse toque pra vocês. Hoje a gente tá falando aqui sobre robôs de MetaTrader, tá? E, cara, o caminho é por aí, tá? Não existe caminho fácil, não. Quem fala pra você que tem caminho fácil, tá mentindo. Nunca vendi facilidade nenhuma aqui no meu canal. Sempre fui muito honesto e transparente em tudo que eu apresento aqui pra vocês, tá? Então, o dia que tá bom eu mostro o dia que tá bom, o dia que tá ruim também vou mostrar o dia que tá ruim, tá bom? Mas é isso, galera. Bora voltar aqui pro código. E aí, galera, pra carregar esse indicador no gráfico, você vai utilizar o seguinte, a seguinte função, ó, Chart Indicator Add, tá vendo, ó, Chart Indicator Add. Dá um duplo clique aqui que ele já vai puxar a função para você, tá bom? Primeiro campo aqui, galera, você põe 0, tá bom? Segundo campo é em qual janela que você quer carregar esse indicador. Se você colocar 0, ele vai carregar o indicador aonde? No gráfico. Mas o IFR não dá para carregar no gráfico, é outra escala. Então você precisa carregar ele numa subjanela. Então você coloca 1, tá bom? 1 é para carregar numa janela embaixo, belezinha? E aqui, ó, quem que é o handle do indicador, né? Quem que é o indicador? É o IFR underline handle, tá bom? Já está aqui, ponto vírgula. Vamos compilar esse cara. Eu vou excluir aqui, ó. Se você apertar Ctrl I aqui no gráfico, tá? Ele aparece a lista de indicadores, você pode excluir. Beleza, excluir. O que eu vou fazer agora? Vamos ver se funcionou, tá? Então faz um pedacinho e testa, tá? Vou arrastar aqui no gráfico, vou dar um OK, vamos ver se ele carrega o indicador. Olha lá, carregou o indicador, tá vendo? Então, primeiro passo aqui do nosso robô já tá funcionando. Toda vez que eu colocar o robô no gráfico, automaticamente ele vai colocar o indicador pra gente já, tá? No ato, beleza? Só isso aí, cara, já vale o seu like, tá? Fechado? Se fosse uma média móvel, você utilizar a função de média móvel, tá? Posso trazer aqui no próximo vídeo, de repente, algo mais voltado para médias, ou pegar esse mesmo código e colocar com uma outra média móvel. Então, coloca aqui nos comentários, cara, o que você quer ver aqui, o que você quer aprender sobre MetaTrader, tá bom? Dentro do meu conhecimento aqui, eu vou trazer para vocês aí os conteúdos que vocês forem me pedindo aqui embaixo nos comentários, tá bom? Legal, galerinha. Cá, parte da inicialização aqui já tá show de bola, beleza? Não preciso mexer mais nada aqui. Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. No onDayInit, eu vou pedir para ele soltar, tá? O indicador. Então, vou utilizar a função aqui, ó. Indicator Release, tá bom? Indicator Release é que dentro eu coloco o handle do indicador, tá? Que é o IFR underline handle, tá bom? Para ele descarregar o indicador quando eu tirar ele do gráfico. Fechado? Show de bola. Cara, agora a gente vai aqui para a função onTick, tá? É na função onTick onde a gente vai fazer o tratamento dos dados, tá? Vai criar a nossa lógica de envio de ordens e também fazer a chamada das funções de envio de ordens, tá bom? As funções de envio de ordens a gente vai criar funções separadas aqui, beleza? Então, turminha, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é o quê? Eu criei aqui uma variável chamada IFR handle para receber o valor do indicador. Mas eu preciso carregar o buffer, né? Preciso carregar os valores desse indicador, tá? E para eu carregar os valores desse indicador, eu preciso de uma função, turma, chamada o seguinte, copy buffer, tá? Por quê? Fazendo uma comparação aqui com o Profit, toda vez que você quer, por exemplo, falar assim, eu quero o candle de número 3, você coloca lá
sei lá, close, colchetes 3. Ah, quero o candle de número 20, close, entre colchetes, número 20. Aqui no MetaTrader também é desse jeito. Só que no Profit ele já fica com o buffer todo carregado no próprio indicador. Aqui não, eu preciso carregar quantos candles que eu quero que ele fique carregando esse buffer. Porque tudo isso fica consumindo memória a todo tempo. Então, só vou utilizar a memória necessária, tá? Só vou utilizar a memória necessária. Então, eu só vou copiar os dados que eu vou utilizar no meu código. Eu não vou ficar lá com 1000 dados lá para trás de velas, de indicadores, sendo que eu não vou estar utilizando. Então, eu vou utilizar somente os dados que eu carregar. Eu sou obrigado a fazer esse carregamento, senão eu não consigo estar utilizando os dados do robô, tá bom? Então, aqui dentro do copy buffer, turma, você vai escrever assim, ó, IFR underline handle, que é o cara que você quer fazer o carregamento do buffer, tá bom? Aqui você põe 0, tá? Aqui você põe a posição em que você quer iniciar o carregamento. Eu quero começar o carregamento no candle de número 0, tá bom? E eu quero que ele vai até, sei lá, 4 candles, tá bom? Então ele vai carregar só os valores do IFR dos últimos 4 candles. Não vai ficar com toda aquela memória cheia, tá bom? Então fiz a cópia do buffer. Eu preciso pôr também, turma, olha aqui, ó. Para onde que eu quero copiar, né? Eu tô copiando o IFR handle, mas para onde que eu quero copiar? Quero copiar para o meu buffer. Então eu escrevo aqui, ó. IFR, underline, buffer, não era essa variável que a gente tinha criado aqui atrás, ó, cadê? Aqui, ó, IFR, underline, buffer, tá? Com letra maiúscula aqui, ó, para a primeira maiúscula. Tudo isso faz diferença. Então, se você for declarar uma variável, tá? Escrever hora com letra maiúscula, a primeira letra, hora com letra minúscula, vai fazer diferença, beleza? Já fique ciente, toda vez que você for escrever, você tem que escrever ela igual, tá? Eu compilei, turma, e deu um erro aqui. Por que que deu erro? Nós não estamos falando de um buffer. Como é que ele vai armazenar valores se ele for uma variável simples, né? Ele precisa ser, cara, um array, tá? É tipo um vetor, onde ele vai colocar dados, beleza? Então vamos compilar agora, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. E além disso, não é do tipo inteiro, ó. A gente vai fazendo as coisas, né? Às vezes meio no automático, tá? E acaba não se ligando em algumas coisas. Então, obviamente o buffer, tá? Não pode ser do tipo inteiro, tem que ser do tipo double, tá? Porque ele pode conter caso após a vírgula e também tem que ser vetorizado. Tem que possuir os espaços para você poder alocar. É como se fosse um array, beleza? Para quem não sabe o que é array, depois eu vou dar uma explicadinha aí, tá? E aqui, ó, olha o último errinho que ficou aqui, ó. Handle, né? Com letra minúscula. Não, é com letra maiúscula, tá? Eu havia declarado ela com letra maiúscula, ó. É isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então, se for começar a se confundir demais, de repente é melhor deixar tudo minúsculo, tá bom? Pra não ter erro. Belezinha, agora o código tá compilado sem erros. Então, só pra ficar claro aí o que que é o tal do buffer, tá? Vou pegar aqui esse point to fix e vou desenhar aqui pra vocês. Então, imagina o seguinte, ó. Nós temos um buffer, tá? Buffer onde vai carregar os dados que eu copiei aqui, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui algumas posições aqui dentro, ó. Ó, algumas posições. Imagina que é uma caixinha assim, tá? Uma caixinha desse jeito. Então, o que eu falei para ele aqui é o seguinte, ó. Copiei para mim os últimos quatro valores do IFR, tá? Então, ele vai pegar o valor 0, só que ele vai organizar, já vou aproveitar para fazer outra explicação. Ele não vai começar do 0 aqui na ponta, tá? Ele começa invertido. Então, como é que ele começa o buffer? Toda vez que você copia o buffer, o primeiro número é o último número. O primeiro número aqui é o último. Então, isso aqui é 4, estou copiando 4 valores. 0, 1, 2 e 3, tá? Então, o primeiro valor aqui é o quê? É o 3. O segundo valor é o 2. O terceiro valor é o 1, tá? E o quarto valor é o 0. Então, ele vai copiar exatamente dessa forma, beleza? Para dentro dessa caixinha. E vai organizar esses valores. Então, vai organizar a informação. O que que é o buffer de número 3? É o valor do IFR do candle 3. Então, ele está considerando que esse candle aqui, ó, é o candle 3, tá? Beleza? Então ele tá pegando o valor do IFR e jogando para dentro dessa caixa. Pega o valor desse outro candle e joga nessa caixa. Pega o valor desse outro candle e joga nessa caixa. Quando for fazer a referência, se eu não inverter isso aqui, vai ficar complicado, tá? Fica complicado fazer a contagem. Então, a contagem ideal de candles é o quê? É a gente pegar assim, ó. Esse primeiro candle que seja o candle 0, o outro seja o candle 1, tá? O outro seja o candle 2 e o outro aqui seja o candle 3. Para a gente poder copiar esses valores para dentro da caixinha e a caixinha ficar organizada. A gente quer que a caixinha fique assim, ó. Ó, vamos fazer aqui, ó. A gente quer que o primeiro número aqui seja o 0, que é o desse candle. Eu já sei qual que é o candle 0, fica fácil. Aqui o candle 1, aqui o candle 2, tá? E aqui o valor do candle 3. No caso, o valor do IFR para cada candle, certo? Que a gente está falando aqui de IFR. E aí, para eu organizar esse camarada dentro da caixinha, sendo que ele está invertido, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de uma função aqui que se chama o seguinte, ó. Array set as series. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o array que a gente tem e vai simplesmente inverter. Lembrando que toda vez que você tem uma dúvida de como determinada função funciona, só deixa o mouse em cima, aperta F1, ele vai abrir a janela de ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Tô passando no detalhe aqui, turma, porque isso aqui é importante, tá?
Poderia simplesmente jogar aqui informação para vocês e vocês vão ficar perdidos aí. Então, eu tô tentando passar no passo a passo aqui, belezinha? Não pula partes, porque se você quer realmente entender como é que funciona uma estrutura de um código de MetaTrader, você vai precisar passar por isso aqui, tá bom? Levei muito tempo para aprender esse negócio aqui, cara, tá? Então fica aí comigo que é sucesso, entendeu? Fiquei comigo que é sucesso, cara, beleza? Bom, quem que é o cara que eu quero inverter? Eu quero inverter, qual que é o array que eu quero inverter? Eu quero inverter o IFR buffer. Então escrevo aqui, ó, IFR buffer, vírgula, tá? True, beleza? True, ponto vírgula, pronto. Está invertido já o buffer, tá bom? Já está invertido. Então olha quanta coisinha, galera, que a gente tem que fazer para programar. Por isso que eu relutei muito aí para trazer conteúdo de MetaTrader para você, porque realmente, assim, não é simples, tá? A gente tá falando aqui só de tratamento ainda de variáveis, nem começou a programação. Se fosse no do Profit, o robô já estava pronto rodando, beleza? Então o Profit tem aí o seu lado negativo, que às vezes é travar, às vezes é meio lento e tal, mas tem o seu lado positivo também, que rapidamente você consegue programar e colocar o robozinho para rodar, tá? Aqui no MetaTrader o negócio é mais trabalhoso. Claro que depois que você pega o jeito, você não vai precisar ficar digitando tudo todas as vezes, entendeu? Você já vai pegar uma estrutura de um código já meio pronta, só vai modificar aquilo que você quer e pôr na máquina, né? Não vai precisar ficar digitando tudo todas as vezes. Então, turminha, eu vou escrever isso aqui, ó. Já vou deixar aqui o comentário, tá bom? Dessa primeira parte aqui e da segunda parte também. Vou deixar tudo comentadinho aqui para vocês, tá? Então, a primeira parte vai copiar o vetor, a segunda parte vai ordenar aqui, ó. O array set series vai ordenar os valores dos dados, tá bom? Seguindo aqui, turma, vou dar uma acelerada, senão o vídeo vai ficar longo, tá? O que eu preciso fazer? Preciso alimentar os dados com a variável do tick, tá bom? Então, essa função aqui, ó, symbol info tick, ele vai pegar o quê? Vai pegar os dados do símbolo atual, que é, no caso aqui, o índice, tá? A gente vai tratar isso aqui no índice e vai copiar aqui, ó, para a variável tick, tá bom? Então, é isso que essa função faz. Eu preciso armazenar os dados aí do ativo nessa variável tick, beleza? Fechado, turma? O que nós vamos fazer agora, cara? Vamos aqui para a parte da lógica da estratégia, tá? Então, vou escrever aqui, ó, Ctrl, ponto vírgula, tá? Para ele criar esse negocinho aqui. E aí eu vou escrever aqui o seguinte, ó, lógica operacional, tá bom? Aqui dentro da lógica operacional, turma, a gente vai precisar criar variáveis e armazenar o valor dessas variáveis. Fazendo uma comparação com o Profit aqui, quando a gente ia lá e escrevia assim, por exemplo, sinal de compra, né? O que é? Essa variável sinal de compra era o quê? Do tipo booleana. Aqui também, cara, é da mesma forma, tá? A gente vai criar aqui, ó, uma variável booleana, tá? Bool, e eu vou chamar aqui essa variável de venda IFR. Então, diferentemente do Profit, que você tem uma área de variáveis, onde você coloca lá todas as variáveis, aqui você pode declarar a variável praticamente em qualquer lugar, tá? Como essa variável eu só vou utilizar dentro da função onTick, eu estou declarando aqui na função onTick. Mas se eu fosse usar ela em outros laços, eu precisaria declarar nas variáveis globais, tá? Você precisaria declarar fora do laço. Dentro do laço, ela vai ser utilizado somente dentro do laço, tá bom? Então, turma, vou dar um print aqui para a gente avaliar a lógica operacional do robô, tá? Olha só, a gente tem a contagem dos candles, né? O candle 0 é o candle que está aberto, o candle 1 é o candle anterior, o candle 2 é o candle anterior a ele, tá? O que a gente vai fazer? Aqui, turma, qual momento que a gente quer? Vamos falar aqui da venda, tá? A gente quer que no momento 1, tá? Que é o candle fechado, o candle que acabou de fechar, o indicador tenha passado aqui, ó, cortado a linha de 30 para baixo, tá? E no momento 2, a gente quer que ele esteja acima da linha de 30. Então, quando abrir o próximo candle aqui, né? O próximo candle abrir, ele vai executar. Ele tá olhando o candle 0, que é o candle que está aberto, está trabalhando. O candle 1 é o candle anterior, que acabou de cortar para baixo. E o candle 2 é o candle que está acima da linha de 30. Quando a gente tem isso, é porque ocorreu a intersecção, né? A gente tem uma linha aqui no momento anterior, tá? Que é o momento 2, antes do 30. E no momento 1, né? No momento 1, depois do 30, no caso aqui, 70, né? Depois de 70, aí a gente vai comprar, tá? Então a lógica vai ficar invertida aqui do IFR. Abaixo de 30 a gente vai vender, acima de 30 a gente vai comprar, beleza? Então é assim que a gente sabe que houve a intersecção. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir parênteses aqui e vou escrever o seguinte, ó. Meu IFR buffer, tá? No momento, em qual momento que eu tô falando aqui? No momento 1 tem que ser menor do que o meu IFR underline inferior. Ó, já puxa aqui, ó. Menor que o underline inferior. Tá bom? Menor que o IFR, menor que o IFR inferior. Quem que é o IFR inferior? É o IFR, ó, que tá aqui, ó. IFR inferior. Tá valendo 30, tá bom? Tá lá na minha input. Beleza? E, você põe 2 E's. Tá no Profit, você coloca END ou somente um E. É normal, tá? Aqui você tem que pôr esse E comercial, tá? A gente quer que no momento 2, no candle anterior a ele, né? Ou seja, meu IFR underline buffer, tá? No momento 2 seja maior do que o IFR inferior, beleza? Ponto vírgula. Então, o que a gente falou para ele aqui é o seguinte, vamos pegar aqui o point fix, tá aqui já. Esse aqui é o candle 0, que é o candle que está aberto. Esse aqui é o candle 1, que é o primeiro candle fechado que cortou
a linha aqui para baixo. Então aqui é o candle 1, tá? E aqui é o candle 2, ó, candle anterior. Então no candle anterior estava acima, no candle posterior ele estava abaixo. Quando fechou esse candle, abriu o próximo, pum, ele vai executar a ordem, tá bom? No caso aqui não vai executar nada, porque eu não tô mandando executar nada ainda, só tô fazendo a atribuição de variáveis, tá? Uma variável booleana. O que que ele vai retornar? Qual o retorno dessa variável venda IFR? É verdadeiro, se obviamente a condição for verdadeira, tá? Ou false, se a condição for falsa, beleza? Então, criei aqui a lógica operacional do IFR da venda, tá bom? Então vamos criar aqui também, ó, uma variável booleana chamada de compra underline IFR, tá bom? E aí, eu vou avaliar o quê? Se o meu IFR no buffer anterior, tá? Se ele é maior do que o IFR superior, beleza? E se no momento antes dele, né? Antes do candle 1, tá? Se o meu IFR do buffer no momento 2, se ele é menor do que o meu IFR superior, que a gente está falando aqui do nível de 70, fecha parênteses, ponto juro, tá? Então, que seria um caso de compra, vamos falar aqui, ó, aquele mesmo caso, tá? Ó, no candle 1, vamos supor que aqui é o candle 0, tá? Nessa barra aqui que cortou é o candle 1, aqui é o candle 2. O candle 2, a gente falou primeiro do candle 1, né? O candle 1 tem que estar acima do IFR nível 70, ou seja, maior aqui, ó. O IFR no momento 1 maior que o IFR superior, beleza? E o IFR no momento 2, que é esse cara aqui, menor do que o IFR superior. Ou seja, daqui para cá houve a intersecção, né? Ele cortou. Fechado? Show de bola. Agora, turminha, fazendo uma analogia aí ao Profit, né? Depois que a gente fez a lógica, o que que a gente criaria lá? Um ato chamado CRESPOSITION igual a falso, então C, sinal de compra, né? Ou seja, se compra IFR for true, então envia a compra. Se venda IFR, então envia a venda, né? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Só muda a forma de escrever, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Faz o envio da requisição de compra e venda se não houver posições, tá? E esse cara que vai fazer o envio da requisição, ele ainda não vai executar a compra, ele só vai requisitar, tá? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos escrever assim, ó, if, que é o C, tá bom? C, abre parênteses, compra, underline, IFR, e position select, abre parênteses, underline, symbol, porque a gente tá falando aqui do símbolo atual, for igual a false, aí a gente abre e fecha as chaves aqui, ó, tá? E escreve aqui, ó, compra a mercado, tá bom? Ponto vírgula. O que que eu falei aqui para ele, ó? Falei o seguinte, ó, se compra IFR, tá? Ou seja, se o resultado de compra IFR for true, se eu quisesse escrever se fosse falso, eu teria que escrever igual a falso, tá? Mas eu quero capturar o valor verdadeiro, então não preciso escrever igual a true. Se compra IFR for verdadeiro, e position select, o que que é position select? Ele vai buscar a posição que existe no ativo, tá? Se não houver posições no símbolo, no caso índice, que é o que a gente está operando, se position select no símbolo for igual a false, então, não preciso escrever então aqui, tá? Compra a mercado. Essa é a condição da compra, beleza? Mesma coisa, turma, para venda. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, para facilitar, tá bom? Então aqui, ó, escrevo o seguinte, ó, venda IFR e position select symbol igual a false. O que que eu vou querer aqui? Vou querer o venda, né? Venda a mercado, tá? Beleza, Jean. Show de bola. Então, teoricamente, o robô tá pronto, né? Se fosse no Profit aqui, o robô estaria pronto. Teria feito uma compra a mercado ou uma venda a mercado, acabou o robô, né? Não é bem assim, tá? Por que que não é bem assim, turma? Porque aqui no MetaTrader eu preciso falar para ele exatamente, cara, o que que eu quero, tá? No compra a mercado. Então o que eu tô fazendo aqui é chamar uma função chamada de compra a mercado. Essa função chamada de compra a mercado é como se fosse uma função tipo essa aqui, ó, void init, void onTick, tá? Ele vai chamar essa função e aí lá dentro dessa função é que ele vai fazer a execução da nossa ordem, tá bom? Então, vamos falar assim, ó, esse primeiro pedaço aqui vocês teriam que, de repente, escrever, fazer a programação. A parte que eu vou mostrar para vocês agora, vocês não precisariam fazer programação. Simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Toda vez que você precisar de uma lógica para fazer envio de uma ordem a mercado, você vai utilizar essa estrutura que eu vou passar aqui para vocês agora, tá bom? Copiei aqui do meu outro código, tá bom? Vou deixar até essa linha aí para deixar um, tipo assim, um separador, tá? Que isso aqui, vamos dizer assim, seria uma lógica auxiliar, tá bom? Então, turminha, o que que eu vou fazer? Eu vou colar aqui embaixo a lógica do envio de uma ordem de compra e a lógica do envio de uma ordem de venda, tá bom? Show de bola, turminha. Então, olha só. Aqui tá a nossa estrutura, turma, de compra a mercado. Aqui tá a nossa estrutura de venda a mercado, tá bom? Obviamente, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, cara, porque não, assim, ia ficar maçante demais, eu tenho que escrever tudo isso aqui, então fica mais fácil eu explicar para vocês essa estrutura. E isso aqui é uma coisa também que, uma vez que você tem essa estrutura de compra e de venda a mercado, tá? Você só vai copiar e colar, vai pegar seus códigos e vai ficar utilizando elas. Você não vai precisar ficar modificando isso aqui, tá? A não ser que seja alguma situação específica que você precise adequar no seu código, tá bom?
Mas se você utilizar isso aqui, ó, já vai funcionar para você, tá? O código aqui, ó, tá compilado, tudo certinho, tá bom? Aqui eu havia esquecido um parênteses, tá? Acabei de colocar, só para quem tá copiando aí junto comigo, beleza? Então, acabei de colocar o parênteses aqui. Então, olha só, quando o nosso código chegar aqui, cara, eu vou fazer uma pausa aqui, galera. Ó, deixa o like aí, cara, porque tá muito no passo a passo aqui, não é possível, cara. Você com esse código aqui na mão, cara, você vai conseguir aí pôr para rodar e programar, cara, praticamente qualquer robô, tá? Porque essa estruturinha pronta aqui, ó, é só você modificar, o IFR eu quero pôr uma média, entendeu? Só trocar aqui, trocar as inputs e pronto, o negócio tá rodando. Então, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque vai vir mais conteúdos. Eu preciso que você engaje nesse vídeo para que o YouTube empurre esse vídeo aqui para mais pessoas. Porque se eu ver que começa a cair de mais visualização, o que eu vou fazer? Eu não vou mais trazer conteúdo de MetaTrader, vou voltar pro Profit, entendeu? Então, cara, rebenta nos comentários aí, beleza? Então vamos lá, olha só, galera, compra mercado. Venda mercado. Quando o meu compilador chegou aqui, ele leu isso aqui, ó. Opa, a condição aqui de compra a mercado era válida, não havia posições. Ele fez uma requisição de compra a mercado. Agora eu preciso ir lá pro compra mercado e ver o que o camarada quer, tá? O que esse cara quer dentro do compra mercado, beleza? É isso que o compilador tá entendendo. Opa, cheguei aqui no compra mercado. Bom, ele utilizou uma função aqui chamada mqlTradeRequest, tá? E declarou uma variável chamada de requisição. mqlTradeRequest, galera, ó, vou dar um F1 aqui em cima. Olha só, vocês vão ver aqui, ó, mqlTradeRequest. O que pode ser usado dentro da requisição de uma ordem de compra dentro dessa função aqui? Eu posso pegar aqui o número mágico, o tipo da ordem, o símbolo, que é o ativo que eu quero negociar, quanto que eu quero negociar, o volume, tá? O preço, um stop limit, um stop loss, o take profit, o deviation, ó. Máximo desvio a partir do preço de requisição, preço requisitado, ou seja, como se fosse um offset, até quanto você quer que ele pague nessa ordem, no máximo, tá bom? O tipo de preenchimento, tá bom? Então, tudo isso aqui é possível você preencher numa requisição de envio de ordem ao mercado, tá? No Profit, cara, isso aqui você não tem possibilidade nenhuma de mexer, é fechado. Você escreveu lá, buy at market, ele vai comprar a mercado. Aqui você tem a possibilidade de fazer muita coisa, cada funçãozinha dessa que tem dentro dessa ordem, tá bom? E aí, depois que ele fez a requisição, ele precisa de uma resposta. Opa, minha ordem foi executada? Então, para isso que eu utilizo essa outra função aqui, chamada mqlTradeResult, tá bom? Qual foi o resultado do envio da minha ordem? O que aconteceu? Executou, não executou? Tá bom? Então, eu preciso primeiro requisitar a ordem. Segunda coisa é saber se foi executada ou não, beleza? E aqui eu faço uma limpeza na memória da requisição, uma limpeza na memória da resposta, beleza? Aqui nas características da ordem, tá? Requisição.action, tá escrito aqui, ó, action, tá? Tipo de operação de negociação. Eu quero uma ordem a mercado, então utilizo a função TradeActionDeal, tá bom? Executa a ordem a mercado, já tá comentado aqui. Preciso falar o magic number, para qual robô que eu quero fazer a execução dessa ordem, tá? Para qual robô? É pro meu robô atual aqui, ou eu quero executar, quando acontecer isso, eu quero que ele execute uma ordem em outro robô. Para qual robô eu quero executar? Não, quero que execute no robô de número mágico, que está aqui, ó, magic number, é o input que eu coloquei aqui, ó, que vale 2, magic number, tá aqui, ó, a input, tá? Beleza. Para qual ativo eu quero fazer um envio da ordem? Para o índice, número de lotes, é a quantidade. Requisição, qual que é o preço que eu quero fazer o envio? Quero fazer um preço no tick, lembra que a gente carregou aqui, ó, o tick, olha aqui, ó, symbol with um tick, tô carregando para a variável tick, todos os dados aqui do símbolo, que no caso aqui a gente vai operar é o índice, tá bom? Então, o tick.ask, ou seja, se eu estou comprando, eu quero a melhor oferta de venda, tá bom? E eu tô fazendo aqui uma normalização. O que é normalização? É tipo um arredondamento, tá? Normalize double. Para esse caso aqui eu até não precisaria fazer, tá bom? Porque aqui não tem conta matemática. Mas toda vez que você vai fazer um vídeo, uma ordem, e tem alguma conta matemática, você precisa fazer a normalização, que seria uma espécie de arredondamento, tá? Então, estou fazendo um envio da minha ordem de compra no melhor oferta de venda, tá bom? Vou jogar aqui meu stop loss também na melhor oferta de venda e o meu take profit também na melhor oferta de venda, tá bom? Então, é o tick.ask menos o SL. Quem que é o SL? É o stop loss, tá aqui, ó. Tá na input, ó. O stop loss parametrizado, 100. Take profit, também de 100, beleza? Então, essa normalização, quando eu utilizo ela, ele vai normalizar aqui baseado nessa função aqui de dígitos, tá bom? Esse point aqui, nem precisaria, tá? Posso tirar isso aqui, ó. Vocês vão ver que não vai influenciar em nada aqui, tá bom? Isso aqui é para quando eu quero converter para points, mas deixa só assim por enquanto, tá? Então, olha aqui, ó. Requisição deviation. Até quanto eu quero pagar no máximo. Como é uma ordem a mercado, até quanto no máximo eu quero pagar, tá bom? No caso, não vou estar utilizando essa função, ele vai executar no que der, vou pôr 0, tá bom? Requisição type, qual que é o tipo da ordem? É um vídeo, uma ordem de compra. E aqui é o tipo de preenchimento da ordem, tá bom? Order, filling, FOQ. O que é FOQ? Fill or kill, tá? É um tipo de preenchimento de ordem que é o seguinte, ele vai avaliar, lá naquele nível dos lotes, ó, ele vai avaliar. Eu tô querendo comprar um lote, tem um lote? Tem, então compra. Não tem um lote? Então não compra.
Ah, quero comprar 1000 lotes, mas só tem 500 lotes. Chegou lá, não tinha para preencher minha ordem inteira, então não executa. Ou seja, preenche ou mata. Fill or kill. Preenche a ordem completa ou mata a ordem, tá bom? Esse é o tipo de ordem que eu estou utilizando. Já quero utilizar um outro tipo de ordem, tá? Vamos buscar aqui o função. Deixa eu ver se ele puxa aqui. Não, F1 aqui. Exibição. Aqui, ó. Ordem filling FOC. Aqui, ó. Aqui tem um IOC, tá? Ele vai executar parcial e o resto vai cancelar. Então, se você quiser, por exemplo, quero executar 1000 lotes. Naquele lote só tem 500. Ele vai executar 500 e o resto ele vai eliminar, tá bom? Então, é isso que essa função aqui faz, ó. Tudo parcial. O trader aceita executar a transação com o volume máximo disponível no mercado dentro dos limites especificados na ordem. Se a execução completa não for possível, a ordem será executada com o volume disponível. Quero 1000, só tem 500, vai executar só 500, o resto não vai executar. O volume não executado, a ordem será cancelada, tá? Possibilidade de usar IOC é determinada no servidor da negociação. Beleza. E tem um outro tipo de ordem, galera, tá? Vou falar dessa daqui, ó. Ordem filling return, que quando ele executar, se não houver todos os lotes naquele nível de preço, ele vai arrastar. Ou seja, ele vai executar nos níveis de preço seguinte. Então, por exemplo, quero executar 1000 lotes. No primeiro nível, 500, no segundo 300, no terceiro 400, tá? Acho que até já passou. Enfim, o que ele vai fazer? Ele vai executar os 500 do primeiro nível, vai executar o que der no segundo, o que der no terceiro, para preencher a ordem inteira, tá bom? Então, esse aqui é o ordem filling return, beleza? Em caso de execução parcial, a ordem com volume residual continua em vigor em vez de ser removida, beleza? E ele segue executando. Fechado? Então tem esses 3 tipos de ordem. No Profit, cara, é buy at market, sell at market, acabou. Entendeu? Ele não te dá esse tipo de opção. Ah, já é complexo, tá? Tem que saber como funciona. Mas uma vez você com esse código na mão, tá? Você consegue aí fazer as suas modificações, as suas adequações, tá bom? Galera, como é que você vai conseguir esse código? Vamos falar um pouco como é que você vai conseguir esse código. Para conseguir esse código, cara, você tem que estar na minha assessoria da Genial, tá bom? A Genial, cara, é uma corretora aqui brasileira, uma das que tem as melhores execuções do mercado, tá bom? Eu sou, vamos dizer, o cara que faz o marketing da empresa, um dos caras, né? Tá? Então eu divulgo ela aqui no meu canal. Você fazendo parte da minha assessoria da Genial, beleza? Você vai conseguir esse código. Como é que é isso? Já não tenho conta na Genial, vai ter um link aqui na descrição para você abrir conta na Genial. Jean, já tenho conta na Genial, mas não estou na sua assessoria. Então só faça a migração. Para mim, a assessoria vai ter um link aqui também de como você faz a migração. Um vídeo de 1 minuto. Para fazer a migração leva 1 minuto, cara. 2 minutos, um para você ver o vídeo e um para migrar, tá? Uma vez que você migrar, vai ter o contato de WhatsApp aqui do meu assessor. Você vai falar lá, ô Marcos, acabei de mudar aqui minha assessoria, ou já faço parte da assessoria, já pediu aí para você me mandar o código aí que ele fez lá no YouTube do IFR, beleza? O Marcos vai te mandar o código lá via WhatsApp, fechado? Então é assim que você vai conseguir o código, tá? Já falando aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai pedir o código aí, beleza? Depois que eu preenchi aqui todas as características, tá bom? Lembrando, qual que é a variável? Variável requisição. Dentro da variável requisição tem o action, um número mágico, etc, tá? Que está preenchido exatamente lá de acordo com a função mQueryTradeRequest, tá? Depois que essa ordem ela foi preenchida, eu preciso fazer o envio. Ela ainda não foi enviada. Eu só fiz aqui, só preenchi as características que a ordem vai ter. Agora eu preciso fazer o envio da ordem, tá? O envio da ordem é feito por aqui, ó. Eu criei uma variável booleana do tipo resp, tá? E aí tem essa função aqui, order send. É esse cara que vai enviar a minha requisição, minha variável requisição, com todos esses dados aqui, ó, ele vai despachar a ordem. E depois que ele despachou a ordem, ele vai aguardar a resposta, beleza? Bom, aí, turminha, o que eu fiz aqui? Eu preciso saber se essa ordem foi executada corretamente ou não, tá? Uma ordem executada corretamente, ele vai retornar pra gente o quê? O código 10.008 e o código 10.009. Então eu falo assim, ó, se a resposta, ou seja, resp, né, que é disso aqui, ó, e a resposta, variável resposta, ponto .hatchcode, o que é o ponto .hatchcode? Como se fosse um subparâmetro da função resposta, retornar o valor de 10.008 ou aqui no meta, galera, você coloca a shift, barra inclinada para a esquerda, ele vai colocar essa barra vertical. Então, se a resposta for 10.008 ou a resposta for 10.009, eu quero que ele printe, tá? Eu quero que ele printa aqui na tela, aqui para mim, na aba Experts, o seguinte, ordem de compra executada com sucesso. Se não, ou seja, se essa ordem não foi executada corretamente, escreve aí para mim e eu vou enviar a ordem de compra, tá bom? E ele vai capturar o último erro e vai apresentar para nós qual que foi o último erro, tá bom? Então eu coloco o print, quando eu coloco, fecho aqui, aspas, coloco vírgula, eu quero capturar esse valor, quero que ele printa para mim aqui na tela, tá? Quero que ele imprime para mim na tela o último erro, tá bom? Baseado nesse erro, você pode consultar a lista de erros que ocorreram, tá bom? E aqui ele vai resetar o último erro, fechado? Galera, a ordem de venda é exatamente a mesma coisa, tá bom? Só que ao invés de eu fazer o envio da minha ordem na melhor oferta de venda, tá?
Quando eu vou enviar a minha compra, eu quero pegar a melhor oferta de venda que está no book. Quando eu vou fazer a minha venda, eu quero capturar a minha melhor oferta de compra. O tick aqui, ó, é bid ao invés de ask, fechado? Tá aqui, segue tudo igual, o mesmo tipo de preenchimento, belezinha? Bom, galera, é o seguinte, o nosso código já está pronto para rodar, tá bom? Ele está pronto para rodar. Vou compilar ele aqui, não deu erro nenhum, beleza? Porém, existe uma situação que pode ocorrer aqui, que é o seguinte, toda vez que esse cara, ele entrar no trade, tá? Toda vez que ele entrar no trade e ele sair do trade, se houver condição ainda, ele vai entrar novamente. Um exemplo, vamos supor que ele entrou, tava com um alvinho curto, vamos supor que eu tava com um alvo aí de, sei lá, 30 pontos, tá? Tava com um alvo de 30 pontos. Aí, ó, deixa eu dar um print aqui, vamos capturar esse momento aqui, ó. Olha aqui, o possível problema que vai acontecer, eu vou te dar a solução, tá? E eu vou mandar o código lá pro Marcos, já com a solução implementada. O que que acontece? Eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui mais ou menos onde que foi o cruzamento. Foi nesse candle aqui. Então, esse candle aqui, ele era o candle 1, né, tá? Esse aqui era o candle 2, esse aqui era o candle 0, tá? O que que aconteceu? O candle 1, ele tá aqui, ó, o candle 1 tá aqui, o candle 2 acabou de cruzar, e o candle, aliás, o candle 0 tá aqui, o candle 1 acabou de cruzar, o candle 2 está aqui. O que que vai acontecer? Quando esse cara, ele cruzar, o robozinho nosso vai fazer a entrada. Essa vela foi grande, não foi grande? Foi grande. Então, se eu coloquei um alvo, se a nossa entrada foi aqui, ó, ele deu a condição da vela 1 para 2, deu a condição, na vela 0 ele vai executar. Quando ele executar, se o nosso alvo for curto, sei lá, 30 pontos, o que que vai acontecer? Ele vai entrar lá na função OnTick novamente, ele vai olhar, opa, eu tenho condição entre a vela 1 e 2. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai executar novamente, porque tinha condição, certo? Ele não sabe se entrou, que entrou e que saiu, que agora não pode mais entrar. Se eu não quero que ele entre mais, eu preciso criar uma condição, tá? Para verificar se eu tenho uma nova vela dentro do trade. Se essa vela aqui não for nova, já for uma vela velha, ou seja, ele entrou, saiu, a vela não é mais nova. Tipo assim, já houve o trade ali. Se a vela for velha, né, ele não vai executar mais. Só vai executar quando houver condição numa nova vela. Se nessa vela aqui, por exemplo, tivesse tido condição, aí ele executaria. Mas dentro dessa vela, ele só vai executar uma vez. Para isso, eu preciso colocar uma funçãozinha aqui, tá bom? Que é o seguinte, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V também aqui, porque não convém, cara, eu ficar passando tudo isso aqui, porque é muito complexo, tá? E eu ficaria o dia inteiro aqui falando sobre um robozinho simples de FR que faz uma comprinha e uma venda, tá bom? Então, olha só, esse código aqui, pessoal, ele verifica o aparecimento de uma nova vela. Toda vez que tem uma nova vela, ele vai verificar. Já precisa saber como funciona? Só se você quiser se aprofundar. Já não quer me aprofundar? Copie, cola no seu código e vai usar da maneira que eu vou explicar para você agora, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó, na função aqui OnTick, tá? Onde ele fez o envio da ordem de compra e de venda. E aí você vai escrever o seguinte, galera. Vou criar uma variável booleana aqui, ó. Vou criar uma variável booleana, tá bom? Booleana, chamada de temos nova vela. Lembrando que se eu escrever maiúsculo ou minúsculo faz diferença. E esse cara vai receber a função temos nova vela, void, tá? Então, a variável temos nova vela, tudo minúsculo, vai receber a chamada da função temos nova vela, beleza? E aí, eu vou criar o seguinte, ó. If, abre parênteses, temos nova vela, abre aqui uma chave, deixa eu fechar aqui, porque ela tem que entrar aqui no final desse outro cara aqui, ó, tá? Tem que entrar aqui. Aí aqui agora eu posso organizar, tá? Ou seja, o que que eu falei para ele? A variável temos nova vela vai receber o resultado da função temos nova vela aqui escrita em maiúsculo, que é esse cara aqui, ó, tá? Se o retorno for true, nosso compilador tem permissão para entrar aqui, aí sim ele vai fazer o envio da ordem ao mercado. Se não tem uma nova vela, ele não vai entrar e aí não vai ser executada de novo, tá bom? Então assim, Jean, quero que se sair no trade, se ainda houver condição, quero que ele entre de novo. Não tem problema, beleza? Só eliminar isso aqui. Não precisa nem apagar lá. Não precisa nem apagar isso aqui, ó. É só eliminar a chamada da função. A chamada da função tá aqui, ó. Elimina essa linha, elimina os colchetes aqui e elimina isso aqui. Pronto, tá? Não precisa nem apagar, vamos compilar. Tem um erro, semicolon expected, aqui, né? Esqueci o ponto vírgula aqui. Pronto, agora sim, compilado o código. E agora, turma, o que a gente vai fazer? Vamos ver o bicho trabalhar, né? Tá? A gente já levei aqui, não sei quanto tempo vai demorar editado, né? Mas já faz 1 hora e pouco aqui que eu tô gravando, tá? Então vamos testar o bichão aí, né, cara? Pô, se você tá curtindo aí, cara, deixa o like, tá tudo mastigadinho pra você. Você vai conseguir o código lá com o meu assessor, tá bom? No passo a passo aí. Depois, cara, com essa aulinha aqui, vai ficar molezinho pra você fazer outras coisas, tá? Só questão de estudar, vou continuar trazendo aqui novos conteúdos. Claro que eu preciso do seu engajamento aí, tá bom? Para que esse vídeo aqui alcance mais pessoas também interessadas no assunto. Fechado? Turminha, o que nós vamos fazer agora? Vamos testar o bichão, né? Vamos testar o bichão aí. Então vou clicar aqui com o botão direito, ó. Aliás, vou dar um Ctrl I, ele vai carregar a lista de indicadores. Já não sei mexer com MetaTrader, cara, não tem intimidade nenhuma. O que você vai fazer? No final desse vídeo, nas telas finais, eu vou deixar um vídeo, tá? Nas telas finais desse vídeo aqui, com treinamento de MetaTrader.
Pra você que não sabe mexer, lá, cara, tá no passo a passo. É um vídeo de 50 minutos, completíssimo, tá bom? Se você não sabe mexer no MetaTrader, você vai sair daquele vídeo, em 50 minutos, você vai sair dominando tudo, fechou? Então veja aí nas telas finais, tá? Então o que nós vamos fazer, galera? Vai fazer o seguinte, ó, clica aqui, vou pegar um gráfico limpo aqui, tá? Um outro gráfico. Esse outro gráfico aqui eu vou fechar, tá bom? Ele tá até vindo já aí com um template que eu havia configurado. O que eu vou fazer, cara? Vou pegar o robozinho aqui, ó, vou arrastar no gráfico, tá? Vou trocar o período de FR aqui para 2, pra gente ver mais entradas. Vou trocar aqui para 65, tá? E aqui para 35, beleza? Vou deixar um lote, sem pontinho, vou dar um OK. Pronto, carregou aqui o nosso indicador, tá? Vamos ver aí se ele vai dar alguma oportunidade pra gente, tá? Aqui tá no H1, galera. Vou fazer o quê? Vou trocar aqui para 1 minuto, tá? 1 minuto. Lembrando que se o robô estiver operando, cara, você não pode ficar trocando o tempo gráfico. Como aqui, ó, está período corrente, tá? Tempo gráfico, current, ou seja, período corrente. Como ele está no período corrente, ele vai pegar o período que está aqui no gráfico nesse momento, tá? Então, para trocar o tempo gráfico, dá um Enter, digita o número que você quer, ó, aqui embaixo, ó, tá no 1 minuto, tá? E aí ele vai estar executando aqui agora no 1 minuto, beleza? Então, enquanto ele não executa aí, o que nós vamos fazer, tá? Quando ele não executa, vamos rodar aqui um backtest. Como é que você faz para rodar backtest? Vamos ver se no backtest está rodando. Você vai fazer o seguinte, ó, exibir testador de estratégia, ou clica no Ctrl R aí no seu MetaTrader, tá bom? Clica aqui em único, você vai selecionar o robô, tá bom? Vou botar com o nome errado aqui, depois eu vou arrumar para IFR, tá? Para FR, a gente tinha salvado lá no começo. Vai trocar aqui o tempo gráfico, vou pôr aqui no minuto, vai pôr o ativo. Que ativo que eu vou pôr? Vou pôr aqui no Win cifrão N. Por que o Win cifrão N, já? Porque o Win cifrão N é a série contínua do índice, mas ele não aparece aqui, ó, para mim na lista, porque ele não tá adicionado, então eu preciso adicionar ele. Digita aqui, ó, Win cifrão N, tá, ó, é série contínua, como se fosse o WinFoot lá do Profit, tá? Então pego aqui, olha lá, ó, comprou, né? Não tem como eu pausar para mostrar para vocês, mas olha só, o candle 0 é esse aqui, ó, que tá ativo, o candle 1 é o candle que cortou para cima, e o candle 2, que é esse cara aqui, ó, é o candle que tava abaixo. Então, olha lá, fez o envio da ordem, tá? O robô já tá funcionando, galera, tá? O robô tá funcionando aí, mas eu quero mostrar para vocês no backtest, a gente vai conseguir validar também, tá? Então vamos selecionar aqui o ativo, ó, o Win cifrão N, beleza? Deixa aí o último ano mesmo, tá? Sem atraso, não, vou pôr aqui, ó, o ping da minha máquina, beleza? Vamos aumentar o depósito, se não tiver depósito, margem suficiente para rodar, ele não roda. O USD, o nosso índice é o quê? Roda no dólar? Não, né? O índice roda no Brasil, moeda real. Qual que é a moeda que eu coloco aqui? BRL, tá bom? Se não estiver BRL, vai dar problema no backtest. Obrigatoriamente para índice tem que ser BRL. Você vai usar o USD quando for Forex, beleza? Põe BRL, ativa o modo visual, vamos dar no iniciar e vamos ver ele rodar o backtest aí, executar algumas ordens, tá? Olha lá, fez a compra aqui. Este candle, ó, é o candle 1, este candle é o candle 2. Havia condição, fez o envio, tá? Show de bola, vamos soltar o play. Fez envio do quê? De uma ordem de compra, sem pontinho de gain, sem de loss. Olha lá, fez a venda, por quê? Candle 0, candle que está aberto, aqui ó, candle que estava aberto na ocasião. Candle 1, candle que cortou para baixo. Candle 2, candle que estava acima, ou seja, houve a intersecção, fez a venda, colocou o stop loss e o take profit, tá? Show de bola, funcionando, mais um gainzinho aqui. Então, turminha, o que acontece? Esse robozinho, ele é de IFR, eu gosto muito desse modelo de trabalhar a favor do IFR, tá? E não contra, porque a favor, normalmente quando ele tá lá no 70, cara, o mercado tá forte, ele tá subindo, o mercado tá empurrando, tá? Então, às vezes você pode pegar ele até antes, de repente ali no 60, tá? Para tentar pegar o embalo. Beleza? E é bem interessante essa estratégia, cara, tá? Façam os seus testes, beleza? Não tem recomendação de uso aqui, não vou recomendar pra você, usa assim, usa assado. Você faz os seus testes, valida da melhor forma que você puder, tá bom? Você pode rodar o backtest aqui, tanto no modo visual, como sem ficar visualizando, né? Beleza? E depois avaliar o resultado, tá? Não faz diferença a velocidade, diferentemente do Profit, faz diferença, que não faz diferença a velocidade. Pode pôr a velocidade que você quiser, rodar a mesma vez, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Beleza, galerinha? Cara, acho que é isso, então é o seguinte, para conseguir o código, fala lá com o assessor, tá? Fala com o meu assessor da Genial, fala que eu pedi para vocês chamarem ele lá, belezinha? Se você ainda não tá na assessoria, só migrar a assessoria, beleza? E por enquanto vai ser assim, tá? Por enquanto eu vou deixar pro pessoal da assessoria os códigos. Depois, mais pra frente, se eu continuar trazendo conteúdo de MetaTrader, for entrando mais robôs, de repente eu faço um pack de robôs para MetaTrader, tá? Já porque que esse robô não vai entrar no pack? Porque o pack de robôs lá é do Profit. Sempre foi do Profit. Vai continuar sendo do Profit. Então robôs do Profit vai entrar lá. Pode ser que no futuro eu faça o pack do MetaTrader. Não sei, tá bom? Mas a princípio vão ser coisas separadas, tá bom? Pack do Profit vai ser um, pack do MetaTrader vai ser outro. Beleza, galera? Cara, deixa nos comentários aí o que você achou, se você gostou desse modelo, o que eu posso melhorar aí, tá bom? Me ajuda aí a levar esse vídeo para mais pessoas. A gente se vê na próxima segunda-feira, meus amigos. Forte abraço e até mais.